problemas diferentes, de gerações diferentes. Por exemplo, hoje, se você tiver um relacionamento, você tem a discussão. Por que você não respondeu naquele momento que eu mandei a mensagem? Por que você demorou 5 minutos para responder minha mensagem? Por que você demorou 7 horas para responder minha mensagem? Uma coisa que antigamente era meses, que era aqui, uma carta que se mandava, uma ligação, era algo complexo fazer uma ligação, porque nem todo mundo tinha telefone dentro de casa. Hoje em dia a gente tem cada pessoa tem um telefone na mão, antigamente não era assim. Então, o ano 2000, ele traz essa questão da comunicação em um nível bem mais amplo que o anterior. E com isso traz problemas, porque a gente não tem como se fosse uma referência do que seria estabilidade, do que seria um relacionamento saudável com a internet. Porque a gente é que vai ter que ensinar as próximas gerações a ter um relacionamento saudável com a internet. E para poder ter esse relacionamento saudável com a internet, estão sofrendo com ela. A gente tem pessoas hoje, por exemplo, da minha idade, mais novas, que estão dizendo: me afastei das redes sociais. Então, a gente tem essas opções. Outras pessoas não têm essa oportunidade porque elas trabalham com redes sociais. É um novo meio de trabalho. Então, isso que eu digo assim, essa geração 2000 é os novos começos de pensamento, comunicação. A gente chegou no nosso patamar muito amplo de tecnologia comparado ao anterior. A gente quer saber, a gente não quer mais saber de produção de novas armas para guerras, como antigamente. As guerras de hoje em dia se acontecem na internet online. A gente quer saber de internet rápida, a gente quer saber de telefones duradouros, a gente quer saber de bateria que dure, a gente tem outros desejos em construção de tecnologia. A gente está repensando formas de comportamento, se falar, tratamento. Você poderia dizer assim, tem gênero neutro, como chamar uma pessoa, é correto ou não é correto, xingamentos, piadas, pensamentos que antigamente eram considerados normais, brincadeiras, não magoava ninguém, hoje em dia podem ser consideradas crime e que pode levar à cadeia, pagar multa. Por exemplo, que antigamente era simplesmente piadas bobas sobre racismo, piadas bobas que misoginia, a xenofobia, hoje em dia são considerados crimes. Então, há uma mudança moral com o passar dos anos e a gente está ainda se adaptando ao novo iniciar. Por exemplo, o ano 2000, 2010, 2020, aí vem o 2030. Cada década vai ter a sua transformação, tem a sua particularidade. A gente teve em 2012 aquela coisa, em 2012 não vai acabar porque o calendário maia termina. E não acabou. Estamos aqui firmes e fortes, com contas para pagar do mesmo jeito. Porque o ano 2020 foi o quê? Pandemia. Eu gostaria de lembrar que antes da pandemia, a gente passou por um momento bem tenso internacionalmente em questão política. Entendeu? Tava uma coisa séria internacional. E o que foi que a espiritualidade fez? Todo mundo se aquietar dentro de casa, né? Então, trouxe outros problemas, tipo, por que vocês estão planejando uma guerra quando vocês têm que ficar dentro de casa, se aquietar? Morreu gente do mesmo jeito, mas morreu por falta de cuidado, não porque simplesmente foi enviado para uma guerra. A gente tem uma total diferença de noção. Os jovens, por exemplo, nós jovens temos um pensamento de paz diferente do que as gerações anteriores. As gerações anteriores têm rancor por alguns tipos de culturas, por alguns tipos de pessoas. A nossa geração tem que curiosidade de conhecer novas culturas, curiosidade de conhecer novas pessoas. É uma diferença que é importante se falar. Por exemplo, antigamente, países entraram em guerra. E essas pessoas dizem, porque tem aquele país, é guerra, tem aquele rancorzinho. Hoje, a gente pensa naquele país que a gente teve em guerra e não pensa nele com rancor, pensa, nossa, vamos comer tal comida de lá, vamos visitar. São diferentes gerações. Ou então, como poderia dizer assim, você tá namorando, fulano, nossa, ele é diferente de sua cultura, o que você aprendeu, qual é a comida que vocês comem mais, que dá certo, comunicação, como está sendo. Antigamente era considerado uma coisa absurda, como pode ter esses relacionamentos entre raças, não existe
diferenças entre raças, são todos seres humanos, mas diferentes etnias, diferentes culturas, diferentes pensamentos, e a gente está construindo uma nova sociedade em cima disso. A gente está tirando vários tabus. Que antigamente, poderia dizer assim, em comparação à tecnologia, antigamente as pessoas faziam coisas erradas e ninguém sabia, porque não tinha como saber. Entendeu? É aquela coisa assim, não tinha câmeras em todos os lugares, não tinha. Hoje em dia, se você vai para um centro de cidade e você faz uma besteira, antigamente ficava os boatos. Hoje em dia, se você acontece uma coisa no centro de uma cidade, com certeza vai ter uma pessoa lá filmando. Antigamente tinha boatos, hoje em dia tem vídeos, é diferente. Ou então, fulano bebeu demais. Antigamente, bebeu demais, faz parte, ficava no entendimento. O que é beber demais? A pessoa simplesmente só foi dormir. Ou então foi pra cima da mesa, ficava naquela dúvida. Hoje tem vídeo mostrando o que a pessoa fez quando bebeu demais. É diferente gerações, é diferente noção. O ano 2000, ele vai entrar para finalizar a era de peixes. Ele vai vir com a maturidade, a construção da maturidade do pisciano em seu final de ciclo, onde ele vai começar a desvencilhar os aprendizagens dos outros signos, no sentido de que, por exemplo, ele aprendeu a se conquistar com o signo de Áries, ele aprendeu a ser estável com o signo de Touro, ele aprendeu a ser comunicativo com o signo de Gêmeos, aprendeu a ser de família com o signo de Câncer, a ser organizado com o signo de Virgem, a ser questionador com o signo de Aquário. E do de Peixes, ele aprendeu a ser sonhador, ele aprendeu a ser a dar oportunidade, a perdoar. Mas tem um ponto no signo de Peixes, que é o quê? O signo de Peixes também tem um ladozinho arrogante, de achar que eu já conheci isso, já vivi e sei o que é melhor. E a parte final do signo das pessoas que têm o signo de Peixes, do signo de Peixes no sentido de era, é exatamente essa da completude. Hoje ele vai sentar e vai pensar nos erros que ele cometeu para não se repetirem, mas também será colocada à prova a arrogância dele. De porque ele achou que aprendeu não significa que ele sabe.